Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, os nossos irmãos que posteriormente irão nos acompanhar essa palestra e as outras palestras que estão no nosso canal O Consolador Prometido, que o nosso querido irmão Ney edita as palestras e coloca lá no nosso canal. Inclusive, aproveitando a oportunidade de novamente o convite de todas as pessoas que ainda não se inscreveram no nosso canal, que façam inscrição lá, pois quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais os conteúdos do canal, o YouTube entende que eles são relevantes e vai transmitindo para outras pessoas. Então, vamos difundir a doutrina espírita, né? Então, sintam-se todos muito acolhidos nessa casa de Jesus, nessa casa de Deus. Então, para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. A caridade. A caridade genuína é um pacto que fazes com amor. Religião alguma necessita intermediá-lo. Ninguém carece de exortar-te à sua prática. Agirás sem motivação de recompensa. Buscarás ocultar-te no anonimato. Nenhum obstáculo será capaz de abraçar-te. Entre ti e o próximo, apenas a tua consciência. Com essa bela mensagem, então, para que nós possamos refletir na caridade, na verdadeira caridade, eu convido os irmãos para fechar os olhos físicos, aqueles que assim o desejarem, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, a espiritualidade amiga, os mentores espirituais dessa casa, que com certeza encontram-se aqui conosco essa noite, e vamos desejar agradecê-los pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos, com a casa cheia, e vamos agradecer todas as bênçãos que aqui estamos recebendo, as luzes que estamos recebendo, o tratamento que estamos recebendo, e vamos pedir que tudo isso que aqui estamos tendo a oportunidade de experimentar, que possa se espalhar para todos aqueles nossos irmãos que sofrem as dores físicas e morais. Vamos pedir também pelo nosso planeta, pelo nosso orbe, que a paz e o entendimento entre os nossos irmãos reine profundamente, que as guerras, os conflitos armados diminuam cada vez mais e que a paz no nosso orbe finalmente reine. Pedimos também ao nosso querido Mestre e amado Jesus o amparo necessário por nosso querido irmão Ney, o palestrante responsável pelo conteúdo dessa noite, que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante para cada um de nós nessa caminhada, pois se estamos aqui hoje, precisamos ouvir essa mensagem. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Ney, trabalhador da nossa casa, né, da Casa do Consolador Prometido, um divulgador da doutrina espírita. Ele tem o canal Ponto de Luz e tem o canal Consolador Prometido. Então, seja bem-vindo, Ney. Vamos divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Então, boa noite a todos. Que alarido fizeram os desencarnados. Estão muito contentes por ver tantas pessoas aqui. Os desencarnados fizeram um alarido, foi um coro. Boa noite aos encarnados. Então, pessoal, como o Marcelo disse, a gente continua convidando quem quiser. Não custa nada se inscrever no nosso canal. Vai lá no YouTube, Consolador Prometido, inscrever-se
Dá um joinha no vídeo, também é bom. E tem um sininho, ativa o sininho sempre que acontecer uma palestra aqui e que a gente postar no YouTube o vídeo daquela palestra, vai tocar lá o sininho no celular de vocês, avisando ao Consolador colocou mais uma palestra. E quem quiser se inscrever no meu canal é o Ponto de Luz Divulgação Espírita, não tem o meu nome, tá? É só esse título, Ponto de Luz Divulgação Espírita. A gente coloca lá mensagem editada pelos espíritos sob a forma de vídeo. Como vocês viram aquele vídeo de abertura que a gente montou para... aquele vídeo que vocês estavam vendo, as pessoas de casa também já estavam vendo, nós já estávamos ao vivo, né? Trouxemos, então, aqui hoje para conversar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Trocamos. Eu acho que aqui em 1939, ninguém era nascido ainda, né? Então, nós trouxemos uma história que vai ilustrar grandemente a proposta do fora da caridade não há salvação. Pois em 1939, o nosso irmão José Cândido Xavier, irmão do nosso nobre médium Francisco Cândido Xavier, o José, inesperadamente, foi acometido de um acidente vascular cerebral. O Chico pediu ajuda ao espírito Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes informou ao Chico, o espírito, o Bezerra de Menezes, informou ao Chico, que o José deveria permanecer no leito. Estava programado na sua trajetória existencial esse acidente vascular. E ele teria o acidente vascular, mas deixaria ele acamado. Por 11 anos ele ia ficar preso ao leito, o José, paralítico e demente. Estava programado na existência terrena do irmão do Chico Xavier. Entretanto, pedidos e preces chegavam continuamente ao plano espiritual, partindo daqueles a quem José ajudava. O José era o braço direito e o braço esquerdo do Chico Xavier no centro espírita. Ele abria a porta, varria o chão, organizava as cadeiras, dava passe, ele só não fazia palestra. O José. E assim ele fez por mais de uma década. O Chico, quando ele adoeceu, ficou desamparado por aquele tarefeiro que já era de tanta confiança, né? Ninguém se preocupava com aquilo porque o José fazia. Os espíritos, pessoal, o que aconteceu com José acontece com todos nós. Os espíritos responsáveis pela encarnação, a possibilidade de dar-lhe o merecimento da desencarnação imediata. A morte é merecimento, pessoal. A morte também é merecimento. É uma bonificação dada pelos amigos da espiritualidade. E durante, então, muitas horas consecutivas, Chico Xavier, reunido com Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes e Sheila, formaram um círculo em torno do enfermo, orando. E após longo tempo de expectativa, chega a solução do alto. A desencarnação de José foi autorizada. Ele não ficaria preso ao leito. Mas ele não recebeu isto como uma graça. Não foi uma graça dada a ele. Porque se ele recebesse como graça, seria a negação da justiça divina, né? E a justiça divina dá a cada um segundo as suas obras. Mas o José recebeu esse benefício dos espíritos maiores, o benefício de desencarnar, porque ele, em troca dos 11 anos que ele ficaria na cama, naquele período estava completando 11 anos. Ele era tarefeiro no centro espírita.
naquele período que ele teve o acidente vascular cerebral, estava completando, ele era 11 anos trabalhador efetivo e permanente do Centro Espírita. 11 anos de serviços prestados a Jesus, repleto de suor e lágrimas, como dedicado obreiro no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Os 11 anos ininterruptos de intenso labor no Centro Espírita substituíram os 11 anos que o aguardavam para uma imobilidade dolorosa. Isso era resultado, era o fruto amargo dos desatinos que ele cometeu em existência passada. Era um resgate dele. Pode botar outro, Marcelo. A primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. O caso do José. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, nós podemos resgatar os nossos erros através da prática do bem. O mal que a gente praticou, a gente não lembra. Né? Eu nem sei se eu fiz mal. Mas o apóstolo Paulo nos fala, numa das suas cartas, ele diz que o pecado acompanha o pecador. Se a gente fez mal para alguém nessa vida e não reparamos, nós temos esse espinho na nossa consciência e isso nos causa desagrado. Às vezes a gente pensa, poxa, eu prejudiquei. Às vezes até numa discussão. Eu disse o que não deveria ter dito. E aquilo fica cutucando a nossa consciência. Agora imagina um mal maior. Um homicídio, um estupro, males mais prejudiciais ao outro. Se uma simples discussão que a gente se arrepende nessa vida já fica nos cutucando a consciência, imagina, né? E todo mal praticado precisa ser devidamente preparado. Não há, na nossa volta a uma existência corpórea, um determinismo. Olha, Ney, tu vai ter que passar por isso. Não. Há possibilidades de tu passares por essa expiação ou por essa provação. Mas, entretanto, contudo, senão, se tu mudares o teu forma de agir, que se tu fizeres diferente que fizesses nas outras existências, se tu te dedicares ao próximo, se tu cuidares de ti ao menos, porque Jesus nos disse assim, ama o próximo como eu me amo. Eu tenho que cuidar de mim. E o cuidar de mim está principalmente no cuidado do meu corpo físico. Ele está programado para viver, minha expectativa é 80 anos. Algo me diz que vou aos 80. Né? A família da minha mãe bateu na porta do 100, eu espero ter puxado o lado dela. Né? Mas algo me diz, uma intuição me diz que eu vou viver até os 80. Mas eu vou viver até os 80 depende também do motorista. Se o carro vai chegar até esse tempo. Conforme eu amar o meu corpo, eu cuidar do meu corpo, daquilo que entra pela minha boca e o que habita os meus pensamentos, em especial, né? Mas não há esse determinismo, essa fatalidade. Não há fatalidade. A única fatalidade é que Deus nos criou para sermos anjos. Isso é fatal. Isto é fatal. É um determinismo divino. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar
Isso é um determinismo divino. Um dia todos nós seremos Cristos. É um determinismo. O resto a gente pode modificar durante a caminhada na estrada. Pode ficar, Marcelo. Este capítulo, Kardec, sobre a inspiração espiritual, ele faz uma divisão de subtítulos onde ele põe: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e fora da caridade não há salvação. Interessante que eu enxerguei nessa disposição que Kardec fez dos subtítulos, essa sequência está inserida nessa passagem do Evangelho de Jesus, a parábola do bom samaritano. Porque quando o doutor da lei se levanta para tentar Jesus, fazendo perguntas que ele se contradissesse e fosse contra os conceitos do judaísmo, que era a religião dominante, e as leis eram aquelas que Moisés deixou, especialmente no livro Levítico e Deuteronômio, o doutor da lei pergunta para Jesus: o que eu preciso para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe: o que está escrito na lei. Jesus jogou de volta: o que tu leu na lei? Tu és um doutor da lei. O que está escrito na lei? E o judeu responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está se baseando na lei judaica. Então a gente vê que amar ao próximo está inserido em todas as religiões da humanidade. Não é? Jesus responde: faz isso. Respondesse muito bem: faz isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Aí Jesus nos traz a parábola do bom samaritano. E olha como Jesus engendrou bem uma beleza essa parábola, comparando com o Evangelho com o Espiritismo, subtítulo de Kardec. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram-no de ferimentos e se foram, deixando semi-morto. E aí Jesus nos traz onde Kardec coloca: fora da igreja não há salvação. Na parábola, Jesus traz o sacerdote. Passou por aquele mesmo lugar um sacerdote do templo de Salomão. Talvez após realizar os ofícios que eram uma obrigação no centro, estava voltando para sua casa, para sua aldeia. Viu o pobre viajante caído, mas não se deteve para socorrê-lo. Não teve compaixão do pobre ferido. Estava ali abandonado no chão da estrada, como nos mostra a imagem, né? O sacerdote ali, ó, fora da igreja não há salvação. Só um pouquinho. Não me alcança aquela caneta, por favor, Marcelo. Então, o que Kardec coloca na sequência, né? Fora da igreja não há salvação. Aqui está o sacerdote, ó. Na televisão elas não combinam, não conjuminam as ideias. Então, onde Kardec também bota no Evangelho: fora da igreja não há salvação. Ser líder ou responsável pela prática religiosa, independente do credo religioso, não faz do indivíduo um ser caridoso. Às vezes, há indivíduos caridosos que não estão dentro dos templos religiosos. Estão trabalhando anonimamente. Né? Quando a gente fala tanto dos anjos da noite, tem pessoal aqui que participa, eu conheço famílias que são anjos da noite. Do nada eles resolvem uma noite: vamos hoje levar lanche? Vamos. Até para servir de exemplo para os filhos. Ainda jovenzinhos. Eles preparam ali um lanche com a ajuda dos filhos, botam no carro e saem para a rua. Eles não representam nenhum credo religioso.
assim como os anjos da noite também não representam nenhum credo religioso. São anjos que surgem do nada e somem. Não precisa o selo religioso. E lá no Evangelho, Kardec coloca, fora da igreja não há salvação, mas quando Kardec coloca que fora da igreja não há salvação, porque as igrejas se baseiam em credos particulares. O próprio Kardec bota em dogmas que são exclusivos e absolutos daquela igreja. E Kardec coloca que se essa religião, essa igreja, se baseasse na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, se isso fosse comum a todas as religiões, aí sim poderíamos dizer que as religiões estavam adestrando os indivíduos para serem caridosos. Fora da verdade não há salvação. E aí Jesus nos traz o levita. Está lá no canto direito, o levita. Porque o levita, no Templo de Salomão, era o responsável pelo protocolo dos rituais. Não podia sair nada fora do protocolo. E os levitas eram os zeladores da verdade. E Jesus usa o levita, então. Olha a sabedoria do mestre. Usa o levita. Os levitas eram os guardiões, encarregados pelo zelo, lá quando estavam no deserto, também pelo transporte do tabernáculo. Era uma estrutura que eles construíram para, quando eles paravam, eles montavam aquela estrutura para fazer seus cultos, adoração a Deus. E eram os levitas encarregados de fazer essa montagem, desmontagem, transportar aquela estrutura. Muitos de nós podemos acreditar que a crença inabalável é porta aberta para a ajuda do alto. Mas, porém, se nós não nos ajudarmos, né, tem um ditado que diz assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso é verdade. Quando a gente pensa em fazer o bem para alguém, nós estamos convocando amigos espirituais que vão nos ajudar criando circunstâncias para que se efetive a nossa proposta. Tá, Ney, mas como é que eles vão criar circunstância? Ah, eu vou lá na padaria pedir a doação de pães. Eles vão chegar lá antes de mim. Se eu mentalizei tal padaria, eles vão chegar antes. E vão inspirar o gerente ou o proprietário da padaria. Aí, quando eu chego, como se ele já soubesse que eu ia chegar lá. E, às vezes, a pessoa nem me conhece, eu vou lá pedir, ele me atende com cortesia e oferece os pães que eu preciso. Às vezes, mensalmente, aqui já houve o caso, né, dos anjos, padarias que ajudavam com pães. Quando nós fazíamos o sopão do Consolador também, tinha uma padaria que nos ajudava com o pão. Então, se nós não nos ajudarmos, praticando aquilo que nós cremos, através do bom exemplo, qual é a vantagem de nós termos fé? Qual é a vantagem de nós conhecermos essa verdade que é a doutrina espírita, se ela não está nos iluminando intimamente? Ah, eu estou no espiritismo. E quanto o espiritismo está em mim? Aí, outro dia, no nosso estudo, surgiu um termo que eu gostei. São os espíritas de gabinete. Vamos fazer o sopão? Não posso. Vamos levar uma cesta básica? Não posso. Né? Só são espíritas dentro do centro espírita, só são religiosos dentro do templo. Fora da caridade não há salvação. Aí Jesus usa o samaritano. Para os judeus, o samaritano era tido como herético. Os judeus conservadores desprezavam e perseguiam os samaritanos. E aí Jesus usa o inimigo dos judeus. Não era um inimigo ferrenho, mas era um inimigo, porque os samaritanos pensavam diferente com respeito aos cultos que se realizavam no Templo de Salomão. Então Jesus, olha, pega um indivíduo que pensava diferente
e coloca ele como aquele que socorreu o indivíduo que havia sido assaltado. Os espíritos superiores nos conhecem muito mais do que nós. Eles sabem que nós somos pequenininhos, não somos insignificantes. Nós temos grande significado. Nós significamos para Deus. Podemos não ter significado, às vezes, para nossos pais, para nossos filhos, para nosso cônjuge, mas para Deus nós temos valores que talvez não despertaram esses valores, mas eles despertarão. Mas para despertar nós temos que trabalhar esses valores, fazer com que eles floresçam. E esses valores vão florescer quando nós mostrarmos aos outros as nossas obras. Nós somos o que pensamos para a espiritualidade. Mas como vocês não leem meus pensamentos, nem eu leio de vocês, eu os desconheço. Então nós passamos a ser o que obramos. Nós obramos e passamos a ser exemplos, positivos ou negativos para os outros. O que se espera do verdadeiro espírita, diz o Evangelho, ou do verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, é o esforço constante em se analisar moralmente, sempre que se perceber fora dos atributos que constituem a caridade. Olha o que orienta os espíritos, que ergamos a cabeça, recomecemos novamente, sem desespero ou sem pressa, mas a passos firmes e corajosos. O apóstolo Paulo nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Meus filhos, antes de eu falar isso, alguém de vocês quer a chave do céu? Querem a chave do céu? Eu queria. Eu queria se me dessem a chave do céu. Não sei se eu vou ter competência para passar pela porta, porque moralmente ainda estou muito gordinho e a porta é estreita. Né? Pela porta larga todo mundo passa, mas é a estreita que nos leva à perfeição. Do jeito que a gente está gordinho, passa não, passa não, passa não. Isso é uma música espírita. Pode procurar lá no YouTube, é uma música bem legal. Então, não sei se me derem a chave, eu gordinho moralmente, talvez não passe pela porta estreita. Mas a chave do céu está à nossa disposição, povo. Apóstolo Paulo: meus filhos, na sentença fora da caridade não há salvação. Está contido todo o destino do homem no céu e na terra. Fora da vivência da caridade, em todos os sentidos, não há progresso espiritual. Caridade é oportunidade para a confirmação e expansão da nossa luz espiritual. Como Jesus pensava a caridade? Lá pergunta 886. E olha o que Kardec faz. Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Mas, digamos, ele quis saber como entende a caridade um espírito superior. Um espírito maior. O Kardec queria saber como um espírito da grandeza de Jesus compreende o que é a caridade. E o espírito da verdade, ou aqueles que o ajudavam nas respostas do Livro dos Espíritos, deixam a seguinte resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Kardec, então, queria saber como Jesus pensava a caridade, ou um espírito, né, da grandeza de Jesus. Os espíritos propuseram 3 virtudes na resposta: benevolência, indulgência e perdão. Mas existem tantas virtudes, por que eles escolheram essas 3? Não é? Podiam escolher outras. Tem virtudes que ainda nós desconhecemos no nosso mundo de provas e expiação. Por que essas 3?
A doutrina espírita nos diz: nenhum espírito atingirá o estado de espírito puro ou estado de salvação sem a prática da caridade. E Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade. E Kardec fecha, porque resume todos os nossos deveres com o próximo, ou seja, são as nossas obrigações enquanto encarnados. Vou botar o 5. Pensar, sentir e agir. Segundo René Descartes, que era filósofo e matemático, temos essas 3 faculdades irredutíveis entre elas: a faculdade de pensar, de sentir e de agir. Pensamento, percepção e vontade. No relacionamento que nós temos com as outras pessoas, essas 3 faculdades colocadas por Descartes entram em cena. Por intermédio da vontade, nós agimos com as outras pessoas. Nós interagimos na humanidade. Praticamos uma ação com o nosso semelhante. Por meio da razão, pensar, nós avaliamos, julgamos ou analisamos o caráter ou a conduta do outro. Nós avaliamos as pessoas através do nosso pensamento intimamente, não é? O fulano é assim, o fulano é assado. E pelo sentimento, nós recebemos a ação do próximo. Quando Jesus fala, perdoa as ofensas, é uma ação de alguém contra nós. Então, nós sentimos a mágoa, a tristeza, o conflito íntimo, nós estamos sentindo. E Jesus nos convida, perdoa. E a espiritualidade nos diz, ao agir, como deve ser a minha ação contra o próximo, para com o próximo? Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como devo proceder? Ao sentir, como devo receber a ação do próximo? Então, nós vamos refletir esses 3 sentimentos, essas 3 capacidades do espírito. Ao agir, como deve ser a minha ação? A caridade responde com benevolência. Não há quem não possa fazer o bem, dizem os espíritos. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que estejas em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E dizem os espíritos, não há um único dia da nossa existência que nós não tenhamos oportunidade de ser bons. Alguém já orou por alguém hoje, por outra pessoa? Era uma oportunidade de fazermos o bem. Então, viu como nós podemos fazer o bem muitas vezes durante o dia? Né? Agindo somente na nossa intimidade? Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como devo proceder? A caridade nos responde com indulgência. O Espírito José, no Evangelho, nos diz: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço. Olha que belo isso. Que não seja para maldizer o outro, mas que seja para ser útil na vida do outro. E se nós vermos um mau ato do outro e queremos ser útil, vamos chamar ele na intimidade. O que eu posso te ajudar para tu mudar teu caminho? Oferecer aquilo que tenhamos a nosso dispor. Ah, mas eu não tenho nada a meu dispor, mas eu conheço talvez
um psicólogo amigo que pode atender aquele jovem drogado. Nós temos muitas ferramentas para ser bom. Ao sentir como devo receber a ação do próximo, a caridade responde com perdão. E o Evangelho nos diz há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, que perdoam, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém. Nós ainda somos muito assim. Se soubermos que aquele que nós tivemos um desagrado, colheu um prejuízo na vida, às vezes bem feito, quando deveríamos lamentar, porque amanhã posso eu que poderei colher um prejuízo semelhante como provação. Eu atirei a bolinha de borracha na parede. Ela vai voltar na minha direção. É o bumerangue que retorna nas minhas mãos. Então, tudo que eu desejo ao próximo, eu estou querendo para mim mesmo. Nós vamos ver posteriormente nessa reflexão. Quantos não dizem, coloca o Evangelho, quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Pessoal, nunca é tempo demais. Nunca é tempo demais. Eu até costumo pensar comigo que nunca, nunca se diz. Porque não existe o nunca. É tempo demais, né? O 6, Marcelo. A lei mais importante, o Kardec, num determinado capítulo, as leis morais do Livro dos Espíritos, ele faz uma divisão das leis divinas em 10 leis. E na pergunta 648, ele pergunta para os espíritos, que achastes da divisão das leis divinas, ou leis morais, em 10? O benfeitor responde que está certo, para efeito disso tudo, mas que a lei mais importante, e ele responde, é por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual. E, pessoal, a vida espiritual nos aguarda quando nós passar pela porta do túmulo. Quando nos despirmos do corpo físico, nós adentramos de retorno à pátria verdadeira. E eles dizem que é a mais importante para nós avançarmos na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. E que lei é essa que resume todas as outras? É a lei de justiça, amor e caridade. O que é justiça? Quando é que eu sou justo? Quando eu não faço ao meu semelhante o mal que eu não quero para mim. Eu não quero isso para mim, então não vou nem desejar ao próximo. Porque simplesmente pensar já é um equívoco, pensar no desejo do mal alheio. O que é o amor? O amor é inverso da justiça, olhem. Fazer ao semelhante o que eu quero que façam por mim. Então, quando eu dou um pão a um faminto, eu gostaria que o dia que eu estiver na condição de faminto, alguém me desse um pão. E a caridade, né, que é a lei de justiça, amor e caridade. O que diz a doutrina espírita? Benevolência, a caridade é o que estava lá na pergunta do Livro dos Espíritos, na outra. Benevolência que se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. Boa vontade só não basta. Tem que ter disposição. Dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente segue o rumo na direção dos aflitos. Indulgência, que é a clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias, e o perdão, que é o ato de desculpar ofensas. Pode trocar.
Mas esse capítulo nos fala, né? Fora da caridade não há salvação. Mas salvação do quê? Cura do quê? O que é preciso para se salvar? O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, lá ele colocou, que Jesus disse, supostamente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vimos no caso de José, o irmão de Chico Xavier, que ele salvou-se. Ele curou-se, onde ele deveria ficar 11 anos preso a um leito, em sofrimento, com demência, e foi agraciado com o benefício da morte física da desencarnação. Então, nós vimos ali que a prática da caridade substitui os resgates dolorosos. Nos salva quando transformamos a nossa forma de pensar e de agir, quando modificamos a nossa conduta. Poderíamos dizer que a caridade ajuda na transformação, na nossa cura. A caridade ajuda na nossa cura de espíritos doentes. Então, deve ser entendida essa salvação como a evolução espiritual, que é nosso destino. Depende exclusivamente de nós, a nossa reforma íntima, a prática do amor ao próximo. Ali o Chico Xavier coloca, todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Essa frase foi ditada a ele por Emmanuel. Nós evoluímos pelo amor ou pela dor? Pelo amor que eu entrego ao próximo, eu cresço espiritualmente. E pela dor que eu sofro em mim, eu cresço espiritualmente, porque a dor é necessária. Não é? Ou será que a terra não reclama quando nós arrancamos, que seja um pé de alface? Será que se a terra disser, ai, estão me puxando aqui? A dor, a doença, o sofrimento é necessário para arrancar do nosso íntimo as nossas imperfeições. Tem um ditado que diz, né, a dor ensina a gemer. Tem muitos que estão aqui na Terra e vão pela vida fora dando gargalhada. Mas os aguarda muito choro e ranger de dentes. Tem outros que estão aqui chorando, sofrendo, mas os aguarda a bonança no retorno ao mundo espiritual. Porque estão se curando. Uns estão se curando, outros estão adoecendo espiritualmente. Indiferentes. O 9, Marcelo, caridade material. Pode ir mais um. Mais um para diante. Há dois tipos de caridade. Emmanuel nos diz no livro Consolador, nos recomenda que todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana. Mas é interessante que Emmanuel nos ensina que quando fazemos a caridade moral, ele nos diz que existe a esmola com caridade e a esmola sem caridade. Quando alguém bate no nosso portão, nos pede algo, nós simplesmente pegamos alguma coisa na despensa, ou um pão que está em cima da mesa, uma fatia de bolo, botamos numa sacolinha e vamos lá e despedimos aquela criatura doidos para nos vermos livres dele no nosso portão. Isso é esmola sem caridade. E detalhe, aquele pão, aquele bolo pode fazer mal a ele quando ele comer, porque nós colocamos fluidos peçonhentos. Nós não agimos com caridade, com amorosidade. E Emmanuel nos fala que existe a esmola com caridade. Quando nós, se só temos um pão, às vezes adormecido, que a gente entregue com
com amorosidade. Nós botamos fluidos de amor, de consideração, de respeito, e aquele pão vai saciar a fome daquela pessoa. E ele vai achar que está tão saboroso. E assim também é em casa. Se nós lamentarmos o que temos para comer, e quando comermos, poderá não nos fazer mal. Se nós agradecermos por termos tudo aquilo para comer, mesmo que seja só um pão, nos fará muito bem. Nos diz o Evangelho, deixamos realizar a caridade material, mas nós desperdiçamos, desculpe, André Luiz que diz, deixamos de realizar a caridade material, mas desperdiçamos fortunas no vício, no luxo. Transgredimos todos os preceitos da caridade. E quando nós damos algumas migalhas do que nos sobra ou prestamos algum serviço, raras vezes agimos sob a inspiração de amor ao próximo. Na maioria das vezes, nós queremos ostentação. Tiramos foto, colocamos nas mídias sociais, como se fôssemos bonzinhos. Também temos a caridade moral, que é essa que eu falei da oração. Além da caridade de ordem material, existe a moral, que não implica o gasto de um centavo sequer, mas é a mais difícil de ser praticada. Por que é tão difícil para ser praticada? Porque Jesus nos recomenda no Evangelho: orai pelos que vos odeiam. Como é difícil praticar essa caridade moral. Orai pelos que vos perseguem, nos aconselha Jesus. Orai pelos criminosos que estão nos presídios, nas cadeias penitenciárias. Eles precisam despertar. E a nossa oração é valiosa. Orai por aqueles que desencarnaram em condições desfavoráveis. A oração ajuda-os a despertar. Por que deixamos de realizar a caridade moral? Pode ficar, Marcelo. Deixamos de realizar a caridade moral quando nós não botamos em prática os conselhos que nossos pais nos deram. Porque as nossas mães nos ensinaram a ser bons. É uma verdade quase absoluta. Não é? E nós honramos os ensinamentos da nossa mãe, das nossas vovós, dos nossos pais, seres honestos, seres bons e caridosos. Temos ali uma imagem bastante interessante da diferença. Quando nós passamos no centro de Santa Maria e vemos alguém deitado na calçada, nós somos capazes de chegar em casa e dizer assim: eu vi uma mulher deitada na calçada, eu vi um homem deitado na calçada. Nós vamos dizer assim: eu vi uma pessoa. Nós fomos um pouco indiferentes. E o nosso olhar foi muito passageiro. Se nós tivéssemos um olhar caridoso, nós poderíamos mentalmente dizer, ou quando olhássemos, que Deus te abençoe, mentalmente. E Deus iria abençoar aquela pessoa. E nós traríamos para o Consolador Prometido obsessores que estavam lá do lado deles, nanando eles. Poderíamos trazer para o Consolador Prometido para que esses irmãos também iluminassem, despertassem. A gente comumente vê esses irmãos no centro da cidade conversando e nós dizemos assim: está falando sozinho. Ninguém fala sozinho porque nós nunca estamos sós. Ele, através da mediunidade dele, da inspiração, ele está ouvindo alguém falar com ele. Ele está participando de um diálogo. Ninguém fala sozinho. Nunca estamos sós. E a Joana de Ângeles nos aconselha, quando falamos da indiferença: imagina-te no lugar de algum deles e saberás o que fazer como efeito natural do que gostaria que alguém fizesse por ti. Há quem diga que os infelizes de hoje, diz Joana de Ângeles, estão espiando os erros de ontem
Pode ser verdade. Passando por esses karmas dolorosos. E alguém pode pensar, mas se eu ajudá-los, vou impedir que ele resgate os erros dele do passado. E a Joana coloca, é correto que a dor de agora procede de equívocos anteriores, porém a indiferença dos enregelados, por sua vez, está lhe criando situações penosas para mais tarde. A nossa indiferença pode nos custar. É boleto que a gente leva no bolso e nós temos que chegar lá e ter depósitos na caderneta de poupança. Né? Boletos nós já trouxemos muitos. Não vamos, talvez, conseguir resgatar todos. Diz Joana, quem deve paga, é da lei. Mas quem ama dispõe de recursos que quanto mais se reparte, mais se multiplicam. Por causa das circunstâncias que os amigos espirituais criam. Quando nós nos dispomos a fazer o bem. O inverso também é verdadeiro. Teve uma palestra aqui há algum tempo do nosso irmão Ansete. Quando nós dispusermos-nos a fazer o mal, vem uma galera invisível para nos apoiar. Mas nós queremos fazer o bem. Ao menos continuamos tentando. Tem uma mensagem, pode trocar, Marcelo. Pode ir para o outro para nós adiantar. Essa mensagem, pessoal, é maravilhosa. Para ninguém esquecer dela, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 13. Para quem acredita em sorte ou azar, o número da sorte. Para mim, né? E formei sargento da Força Aérea quase que 13 de agosto, em 13 de julho, numa sexta-feira. Foi meu dia de sorte, a minha independência financeira, digamos, né? Profissional. Capítulo 13, 13. Olha o que é esse espírito Caritas, que é a Santa Irene da Igreja Católica, que ela nos diz. Ela deu o seu giro, né? Matinal. E encontrou muitos sofredores, muita tristeza, famintos, né? Mães apavoradas. Mas tem essa passagem que eu coloquei ali, porque ela é muito importante. Alhures vi meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados da sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. E ela nos diz assim, que coisa maravilhosa. O Espírito está nos dizendo, com o coração túmido de compaixão, eu nada tenho, sim, um espírito. Não é materializar uma cesta básica para comer. Me fiz mendiga. Me fiz mendiga por eles. E vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos nos corações generosos e compassivos. Quantas vezes a gente não veio um pensamento desse para nós de fazer o bem para alguém e nós descartamos? Porque eu estava na minha zona de conforto. Agora não. Depois da tarde. Então, veja que o Espírito se fez mendiga e veio nos inspirar bons pensamentos. E digo, meus amigos, há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões sem lume. Estamos no século XIX, não tinha o gás do bujão, o gás encarnado, né? Estamos no século XIX, nessa passagem. Leite sem coberta. Mas não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu dissesse o que fazer, que mérito vos traria a vossa boa ação? E ela encerra, digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos que sofrem. Ah, Ney, isso nunca aconteceu. Eu vou contar um caso para vocês. Uma mulher pedindo, no centro de Salvador, pedindo ajuda. Bateu no ombro de um jovem, e o jovem disse para ela, eu não tenho como lhe ajudar, mas procura o Divaldo, que o Divaldo resolve seu problema.
Naquela madrugada, já na Mansão do Caminho, na fila das pessoas que queriam atendimento fraterno, ela entra na sala onde estava Divaldo e outros companheiros. A gente sabe que o atendimento... Pode passar, Marcelo. O atendimento fraterno é um ombro amigo. É a orientação da espiritual, que a pessoa pode estar recebendo a expressão de apaziguar as emoções daquela pessoa que está ali naquela conversa íntima. A mulher, Divaldo, o que você precisa, minha irmã? Ah, Divaldo, abriu a bolsa, preciso pagar essas contas todas aqui. Mas nós não damos dinheiro. Aqui é atendimento fraterno, é orientação. Né? Ah, seu Divaldo, eu preciso desse dinheiro. Ele mandou aqui. Eu estava pedindo lá no Centro Salvador e um jovem disse, vai lá que o Divaldo vai resolver seu problema. O Divaldo comenta que se irritou. Mas, que cara de pau, nós não damos dinheiro no atendimento fraterno. Nesse momento, a Joana puxou as duas orelhas do Divaldo. Divaldo, fui eu quem inspirei aquele jovem e mandei ela aqui. Viu? Resolve o problema dela. Ordem dada, ordem que deve ser executada. Ordem dada pela mentora. O Divaldo fizeram uma vaquinha ali, quanto tu tem, quanto não tem, arranjaram um dinheiro que cobria as despesas daquela irmã. E ela, agradecida, antes de se retirar, disse para o Divaldo, seu Divaldo, se o senhor não resolvesse o meu problema, ao sair daqui, eu cometeria suicídio. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? A vida futura, a nossa vida futura é na espiritualidade, é o retorno. Não, não é suficiente só não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças, pois cada um responderá pelo mal que tiver ocorrido por causa do bem que a gente deixou de fazer. E como fica a nossa consciência também aqui? Eu tive a oportunidade de segurar ele e não segurei. Eu tive a oportunidade de ajudar, emprestar o dinheiro para ele e não emprestei. Como fica a nossa consciência? E nós seremos responsabilizados por esse mal. Para nós finalizarmos, fora da caridade não há salvação. Nem Paulo, nem Jesus, muito menos a doutrina espírita quer que nós sejamos santos, porque eles sabem das nossas imperfeições. Os espíritos superiores sabem das nossas limitações. E esses ensinamentos da doutrina espírita, eles vêm até nós justamente para nós usarmos como instrumento para superarmos a nós mesmos. Nós não temos que vencer no mundo. Nós temos que vencer o mundo íntimo. Nós temos que vencer o nosso mundo íntimo. O que se espera do verdadeiro espírita é o esforço constante, como eu coloquei ainda agora, em se analisar moralmente, como nos recomenda Santo Agostinho. Eu hoje fui melhor que ontem. O que eu fiz hoje de errado? Vou tentar amanhã não fazer. Se eu fizer, se eu repetir, depois da manhã eu vou ser mais combativo para não fazer. Vou até escrever num papel para não me esquecer. Eu não devo fazer tal coisa. E se eu não devo fazer isso, eu devo fazer o inverso. Aí é lucro, né? É vantagem. Fica uma pergunta. Não precisam me responder, respondam para si mesmos. Quanto já auxiliamos nos últimos dias? Quantas ofensas ou agressões perdoamos? A quantos nós dissemos que amamos? Não vale a esposa. Né? Porque essa a gente sempre diz, nem que seja para agradar. Né? Para receber o cafezinho na cama. Né? A gente já disse para os nossos filhos, para os nossos irmãos consanguíneos, até aquele irmão que a gente tem uma certa divergência, se a gente, mesmo que ele me odeie, eu digo para ele que eu amo ele. Chega um ponto que ele cansa de me odiar e passa a me amar. Né? Mas que seja sincero esse sentimento.
Porque nós temos que fechar a nossa existência com saldo positivo no balanço das nossas ações. E esse fechamento das contas pode ser a qualquer hora. O irmão do Chico Xavier estava trabalhando no centro espírita e deu-lhe o problema cerebral que ele saiu dessa existência por merecimento. Quantos familiares nossos já foram a óbito de uma forma estanque? Estava trabalhando, chegou em casa, morreu. Aí não deu tempo de dizer eu te amo, eu te perdoo. Encerramos com essa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ou seja, não somos santos, mas nós temos que trabalhar para domar o leão que teima em rugir dentro da gente. Nós não podemos deixar ele ser predominante. Tem que ser a ovelha, a ovelhinha, o cordeiro de Deus, que é o desejo de Jesus que sejamos todos nós. Muito obrigado, pessoal. Mas muito obrigado, Ney, pela exposição, pelos conhecimentos que tu nos trouxeste hoje. Espero que todos nós possamos, como tu disse, em vez de alimentar o leão, que a gente alimente a nossa ovelha, para que possamos ficar menos raivosos e que possamos sempre fazer ao outro aquilo que a gente quer que faça conosco. Então, que possamos ter isso em mente. Se sairmos com isso na cabeça hoje, vamos vencer o leão. Então, muito obrigado, Ney. Gostaria de agradecer a todos vocês que vieram aqui, a casa cheia. Gostaria também de agradecer aos nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook, os comentários, as mensagens. Agradecer a todos, agradecer aos irmãos. E por caridade, influência divina, estamos renascidos. Uma oportunidade ímpar, nascer nessa época na humanidade, já em processo de transformação moral, termos contato com essa doutrina consoladora que nos desperta, nos convida, nos orienta e nos esclarece. Orar por nosso corpo que nos conduz na caminhada terrena, por nossos familiares, tão importantes, pois nos servem de instrutores e outros de provações, mas é assim que aprendemos e crescemos. Oramos pela humanidade, pelos irmãos que sofrem os fenômenos da natureza, a sede, o fogo, as inundações. E nós, nessa cidade abençoada, cercada de templos religiosos, cercada de segmentos de orientação de todos os credos, inundada de sociedades espíritas, onde a mensagem de Kardec se faz luz, agradecemos por estarmos na cidade de Santa Maria. E façamos jus, sejamos dignos, sendo parceiros das orientações que vêm do mais alto, para que façamos diferente. Façamos o bem sem olhar a quem, e façamos o bem a nós mesmos, para que longa seja a nossa caminhada, plena de saúde física e mental. Que o amor de Jesus envolva a humanidade nos dois planos da vida. Que assim seja.